algumas propostas que estão sendo debatidas na Câmara e que nós vamos discutir aqui no programa também. O tema de hoje é a reintegração de ex-presidiários à sociedade. Eu tenho 3 convidadas aqui comigo. A deputada Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, que faz parte da CPI do sistema carcerário e é subrelatora para os presídios femininos. Nós também convidamos a professora Elizabeth de Almeida Silva, que tem projetos de proteção e assistência a condenados em Minas Gerais. E a advogada Edilceia Nogueira, mestre em Direito Público e Ciência Política e subprocuradora-geral da República, aposentada. Muito obrigada pela presença de vocês 3 aqui no Mulheres hoje, é um prazer. Com a CPI do sistema carcerário, deputados fazem uma espécie de radiografia das cadeias brasileiras numa investigação inédita realizada pelo nosso parlamento. A comissão está perto de apresentar um relatório final. E eu conversei com o presidente da CPI sobre o problema de reintegração dos presos. Você vai ver agora o que a comissão pode propor nessa área. Eu também conheci a história de 2 homens que mudaram os rumos da vida deles quando tiveram a chance de trabalhar e estudar na cadeia. Vamos ver? Em alguns estados brasileiros, 85% dos presos voltam a cometer crimes ao sair da prisão. Onde mora o problema? Alguém de vocês estudam aqui? Aqui não tem escola. São poucos que conseguem ver o outro lado da vida. Porque as oportunidades de trabalho são menores do que as oportunidades de se envolver com atos criminosos. No ano passado, o governo aumentou os investimentos e aplicou 14 milhões de reais em ações de reintegração social dos presos. Entre elas, a implantação de 7 escolas penitenciárias e a oferta de cursos de educação profissional. Para esse ano, a meta é desenvolver um plano nacional para a educação nas prisões. Eu estudei 3 anos. 3 anos que eu fiquei no regime fechado e foram os 3 anos que eu consegui completar o meu 1º grau. Fernando Oliveira, 34 anos, visita o estádio pela primeira vez. Ele saiu da prisão há 2 meses e montou uma cooperativa que fabrica bolas de futebol. Aprendeu o ofício na prisão. Uma coisa que eu aprendi dentro do presídio, que lá tem escrito dentro de todas as celas, é: o crime ele financia os teus sonhos, mas ele cobra um alto preço. Só que, infelizmente, eu só fui aprender isso quando eu estava de trás da grade. Foi um assalto à mão armada, o qual eu pratiquei. Fui condenado a 19 anos e 4 meses. O meu sentimento dentro do presídio naquele momento é que eu tinha acabado com a minha vida, que não tinha mais condições de eu realizar os meus sonhos, mas naquele momento que eu consegui ali um emprego dentro do presídio, a busca de uma profissão, foi quando eu fui trabalhar na fábrica de bola, conheci o professor Isolino com a lição de vida que ele me passou, eu descobri que era possível eu mudar a minha história. O meu trabalho começou pelo Ministério do Esporte. Eu já comecei dentro do sistema penitenciário trabalhando para eles. Eu ensino, eu dou palestra, né? Tem umas comunidades que procuram a gente. Queira ou não queira, a gente está dando uma palestra para os nossos irmãos brasileiros, né? Explicando um pouco da nossa experiência de vida. Falta o trabalho lá. Nós temos de ter mais trabalho, projeto como esse, Pintando a Liberdade, que é um projeto muito bom, que dá as oportunidades para a pessoa isso que está precisando lá dentro. Em agosto de 2007, a Câmara instalou uma CPI para investigar a situação do sistema carcerário no país. Neucimar Fraga, do PR do Espírito Santo, é o presidente da comissão, que visitou 17 estados e mais de 70 presídios. Deputada, a comissão pode apresentar propostas para aumentar esse índice de ressocialização? Em todas as unidades que nós visitamos, as dificuldades apontadas pelos diretores prisionais e pelo secretário de Justiça para a não aplicação das políticas
de ressocialização definida pela LEP é a falta de espaço e a falta de segurança. Sem a construção de novas vagas no sistema carcerário, dificilmente nós poderemos falar que as políticas de ressocialização serão aplicadas com eficiência. Quando eu estou fazendo uma bola, para mim, assim, tem um estádio cheio de gente esperando eu terminar ele e dar um chute e ver a alegria da nação brasileira. É bacana de ver a história deles, né? Muito bacana de ver. Agora, eu queria conversar com a Elizabeth, que tem mais ou menos uns 16 anos que tem esse trabalho lá em Minas Gerais. Foi se mudando, né? Você foi mudando um pouco a atuação, mas sempre junto a esse sistema carcerário, acompanhamento de presos e de condenados. O diretor da Polícia Federal, Elizabeth, deu uma entrevista outro dia dizendo que não falta ao preso vontade de se recuperar, falta condição mesmo para ele se recuperar. Com esse trabalho há tanto tempo, o que você pode dizer? Que elementos precisam estar ali para que o preso consiga se reintegrar à sociedade? O que faz dar certo essa ressocialização? A interação da comunidade dentro da comunidade carcerária. Se não houver, assim, a comunidade de fora, a sociedade, né, tiver o apoio da sociedade, ele vai ficar no mesmo. E vai sair de lá, né, mais criminoso, mais monstro do que ele entrou. E a gente, no começo eu ia como evangelizadora, né, e evangelizar. Ia só aos domingos, e aí eu fazia aqui oração, sem ação é tapeação. E aí a gente começou esses projetos, o projeto de alfabetização, porque é um grande índice de analfabetos. E eles têm uma linguagem própria, igual, por exemplo, caneca é balde, caneta é bailarina, eles mudam tudo. Lá dentro é um mundo tem novo, um vocabulário é Você viu próprio. Isso também? A grade é capa, né? Tudo é mudado. A língua deles lá dentro é outra. Não é a nossa língua aqui fora. O mundo é outro. Então eu fui adaptando, para alfabetizá-los, eu fui adaptando a linguagem deles dentro, né? Pegava capa, gente, hoje nós vamos usar capa. Então, K, Có, né? Cu. E a gente ia fazendo esse trabalho de alfabetização. E aos poucos a gente foi conseguindo, com muito sufoco, primeiro em Leopoldina, com o apoio do Dr. José Alfredo Junger, né? Ele foi nos dando apoio e dando remissão. Depois a gente foi para Cataguases, né? Uma cadeia com muito mais condições, né? E eu dava aula em pé, do lado de fora da cela. Então aquela cela, do jeito que vocês viram ali, e eu ficava 4 a 6 horas dando aula em pé. Os que tinham muita dificuldade, homens do campo que estavam presos, eu passava a mão por dentro. Eu cheguei a pegar sarna várias vezes, doenças, coisa assim, minha saúde realmente ficava super abalada, porque a condição, né, é muito difícil para nós. Né? É subhumana lá dentro. Agora, o que ela fala, eu queria trazer para vocês, porque era uma pergunta que eu tinha mesmo, o próprio diretor, nessa mesma entrevista, ele fala uma coisa parecida, que é que a sociedade, se uma sociedade não se envolver, Isso. a coisa não anda, não se envolver com a recuperação do preso. Deputada, ele, segundo o diretor da Polícia Federal, parece que a sociedade quer uma pena maior do que apenas a restrição, a perda da liberdade. É como se essa condição condições que a gente vê nos presídios agora, essa condição subhumana, fosse uma mensagem à sociedade do tipo assim, agora que você foi preso, eu não ligo, eu não estou me importando se você vai viver numa condição subhumana. A senhora concorda com isso? É hora da sociedade rever isso, já que a gente não tem pena capital, tem pena perpétua e essas pessoas vão voltar para a sociedade de alguma forma, monstros ou recuperados? Exatamente, eu acho que essa é a discussão que tem que ser travada. Você tocou na ferida certa. A sociedade tem que entender que no nosso país, algum dia, esse preso vai voltar para o meio dessa sociedade. E aí a sociedade tem que decidir o que ela prefere. Ela prefere que esse preso retorne uma pessoa que tenha sido recuperada, querendo refazer a sua vida através do trabalho, através da constituição de uma relação familiar novamente, ou quer que ele volte para o crime, ou quer que ele aí aumente o índice de criminalidade do nosso país. Então, acho que essa é a discussão e eu estou hoje convencida, depois desses meses de trabalho da CPI, de que a sociedade tem que incorporar isso. Mas a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de cobrar do poder público, que é o responsável pela guarda desse preso, para que o poder público efetivamente garanta com que esse preso tenha a oportunidade de querer se. E é isso que a gente não vê. A matéria mostrou muito claramente. Hoje, você querer que um preso que está numa cela, onde nós visitamos lá em Minas Gerais,
na terra sua lá, Contagem. e lá em Contagem, visitamos em Belo Horizonte também, preso que está numa cela onde caberia no máximo 20 pessoas. Nós encontramos 90 presos nessa mesma cela, onde à noite esses presos, para poderem dormir, eles têm que revezar. Metade deles ficam em pé até as 3 horas da manhã. Quando dá 3 horas da manhã, os que estavam dormindo no chão, sem colchão, sem nada, são acordados para eles levantarem e a outra metade poder dormir o resto da noite. Isso é subhumano. Isso é querer que essas pessoas saiam dali mais revoltadas, mais, como você diz, mais monstros, né? E isso vai repercutir na sociedade. Mas tem a tal da LEP, né? A Lei de Execução Penal, que parece, eu queria ouvir a Dilceia sobre isso, que parece bastante boa, está sendo reformada em alguns momentos, refeita, redebatida aqui, reanalisada aqui no Congresso, talvez tenha umas modificações, mas ali existe, parece que tem daria muitas garantias para a condição, para os direitos humanos dos presos, enfim. Ela é desrespeitada, muito desrespeitada. O que falta para essa lei passar a valer, passar a ser executada? Edilceia. O desrespeito começa pela Constituição, né? Porque a própria Constituição exige que se dê ao preso condições de vida e não tratá-los como bichos, né? Eu tive essa experiência no Amazonas quando fui procuradora-chefe lá e nós tínhamos 13 presos federais. Eu era membro do Conselho Penitenciário e fui visitar a penitenciária. Foi a primeira visita oficial que eu fiz logo que assumi as funções. E já havia esse problema que hoje a deputada e a professora estão apresentando no programa. Lá já havia isso. A prisão de lá me assustou terrivelmente. Eu tinha que lidar com aquilo diariamente. Tinha que rever os processos para que eles não ficassem presos fora do tempo, né? Porque muitas vezes esses presos, esses 90 numa cela, são realmente os presos, muitos deles talvez já tenham a sua pena cumprida. Com certeza. E não há quem vá lá resolver esse problema. E eu então tomei uma atitude. Naquela época não havia prisão albergue e era muito difícil você colocar um preso na rua. Mas eu resolvi arriscar. Eu fiz uma reunião com cada preso na minha casa, pedi ao diretor, conversei com ele, olhei as fichas, vi quais eram os mais... De mau comportamento. mau comportamento e mais perigosos, e fui conversar com cada um deles. E os coloquei trabalhando. Funcionou colocá-los para trabalhar? Funcionou. Funcionou, eram 13 presos, um deles era dono de uma padaria, tinha 11 filhos, quem cuidava da padaria era a esposa, e essa padaria já estava quase falindo, porque a esposa não sabia gerir a padaria. Ele voltou a gerir a padaria, ele saiu e voltava às 8 da noite para a prisão. Um outro resolveu estudar, foi fazer a faculdade de Direito, se formou, tornou-se um comerciante, a pena dele era apenas de 3 anos e meio, eu pude acompanhar, tornou-se um comerciante, e os outros todos, cada um foi cuidar da sua família e foram trabalhar na especialidade deles. Não tive nenhuma fuga, não tive nenhum problema de retorno, eles todos voltavam. Então, a lei de execuções, ela tem que atender, não é o problema só da sociedade, ela tem que atender principalmente o preso, obedecendo aos ditames da Constituição. Um pequeno intervalo, a gente não demora. É só um instante, até já. Vai votar sim ao recurso, para que o plenário decida sobre o efeito suspensivo. Plenário é o nome do local em que os deputados federais se reúnem para as sessões da Casa. Assim, as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados são muitas vezes chamadas de decisões do plenário. Personalidade. Um diagnóstico da realidade brasileira por grandes nomes do pensamento nacional. Personalidade. Todo domingo, às 8 da noite. Aqui na TV Câmara. O canal que ouve o Brasil.
Estamos de volta com Mulheres no Parlamento, que hoje fala sobre reintegração de ex-presidiários à sociedade. Eu estou conversando com a deputada Cida Diogo, com a Elizabeth Almeida Silva, que desenvolve projetos nessa área no estado de Minas Gerais, e com a Edilceia Nogueira, advogada. Deputada, que andança é essa da CPI, né? E a senhora esteve bem pertinho disso, é subrelatora para os presídios femininos. Isso. A gente sabe, deputada, que a mulher é discriminada no mercado de trabalho. A gente não está falando de mulheres que passaram por penas, passaram pela cadeia. As políticas públicas para ressocializar a mulher que esteve num presídio, elas têm que ser diferentes das políticas públicas para os homens que passaram pelos presídios? Não, tem que ser a mesma. Eu acho que as mulheres encarceradas, elas têm características muito próprias. Isso nós temos que reconhecer que um presídio feminino não pode de forma nenhuma reproduzir a lógica do presídio masculino. Eu, como subrelatora da CPI para os presídios femininos, estou agora num processo de elaboração do relatório. E eu quero construir o relatório que não seja um relatório apenas de diagnóstico desses dados e de relato dessa realidade. Nós queremos fazer isso também, mas eu quero ir além disso. Hoje o total de presos no país é de 420 mil. Nós temos cerca de 28, 29 mil mulheres encarceradas. Isso significa menos de 10% do total. O que significa automaticamente menos de 10% do volume de recursos para que a gente possa dar as respostas necessárias para as mulheres encarceradas terem assistência jurídica, que ela tenha acesso à escola dentro do presídio, ao trabalho e ela possa ser reintegrada na sociedade. E com isso a gente poder ter um modelo através das mulheres encarceradas para mostrar à própria sociedade que vale a pena e aí a gente poder garantir recursos para que o sistema como um todo possa ser implementado um projeto como esse. E aí a violência é muito mais grave dentro da cadeia, né? Há poucos tempos, né? Só acabou a coisa quando estourou esse caso lá da menina na cela mista, Baitetuba. Na minha cidade era tirada as presas para ir transar com os policiais, entendeu? E aí eu falava para elas, vocês querem que eu denuncie? Não, a gente tá gostando disso porque a gente está levando vantagem. Então, tudo isso daí, elas são violentadas, mas ao mesmo tempo elas levam vantagem, então elas não querem que nós... elas levariam? Por exemplo, deixa entrar comida, deixa entrar outras situações, um reforço. Elas estão vendendo o corpo para conseguir. Então, as mulheres são violentamente agredidas, né, abusadas nos seus direitos, e principalmente na sua sexualidade. Além do que, em todas as cadeias que a gente vê, elas convivem no mesmo ambiente que os homens. Né? É uma coisa Agora, impressionante. O que acontece lá na sua cidade com o trabalho de vocês? Algumas comissões já ouviram trabalhos e experiências como essas em audiências públicas e os ingredientes que estão presentes nessas horas para que isso dê certo e leve uma recuperação de preço superior a 90%, né? Muito o inverso daquilo que a gente falou no início do programa, administração do presídio pela comunidade local, convivência com a família, prática religiosa ecumênica dos presos que estudam e trabalham. Geralmente é assim que vira um exemplo, um modelo, né, de recuperação. É o que acontece com a PAC. A PAC, graças ao desembargador Joaquim Alves de Andrade em Minas, né, é um sistema que a reincidência ao crime é 3% só. E nós temos essa experiência em Leopoldina, onde nós já passamos assim, N presos e nenhum deles, graças a Deus, nenhum deles retornou ao mundo do crime. Os índices de criminalidade lá são altos, Elizabeth? É porque é uma comarca grande, né? Várias cidades, né? Então, existe 126 presos na cadeia, né? Uma comarca muito grande, uma cadeia que foi construída para 26 presos. Não resolve. Eu até sugiro à deputada que é uma solução que deve ser adotada, são as pequenas cadeias bem junto das comunidades. De preferência, os presos daquela comunidade naquela cadeia, porque assim a sociedade tem mais condições de se envolver. E as penas alternativas? Eu tenho um dado aqui sobre as 420 mil pessoas presas no Brasil. Segundo o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, 1/3 não precisaria estar privado de liberdade. Ele defende que não são presos que oferecem risco real à sociedade. A discussão que eu quero colocar aqui para vocês é, um chefe de família está hoje acuado pela violência, vai achar ótimo que alguém que o feriu, o assaltou, o roubou, ou o seu filho, não vá para a cadeia, tem uma pena alternativa? Ele vai conseguir encarar isso com naturalidade? Eu entendo que não. Eu entendo que a sociedade não está preparada para isso. Até porque, sem a política penitenciária,
o próprio poder não tem condições de levar esse problema à sociedade. Dizer à sociedade, nós precisamos da sua colaboração e precisamos, então, que vocês ajudem, entendendo que essa pena alternativa vai resolver o problema, não só dele, como da sociedade, como da sua família, que sofreu o problema com esse criminoso. Custa mais barato para o Estado, né? Custa muito mais barato, muito mais barato. Agora, só que é exigir demais da sociedade que ela Sozinha. assimile, assimile isso. Precisa haver uma ação proativa por parte dos poderes instituídos, para que aí sim ela comece a enxergar, achar que num passe de mágica alguém vai de repente acordar no dia seguinte achando que é a melhor, o melhor caminho é a pena alternativa, uma medida alternativa. Não vai. Agora, à medida em que tiver uma ação concreta do poder público, executando isso, mostrando que aí começa a ter uma PAC, como está tendo esse exemplo aqui, a ter iniciativas onde a sociedade começa a ver concretamente que houve redução, aí a sociedade começa a ser parceira, aí a sociedade começa a abraçar a ideia. Às vezes, quando a sociedade quer avançar um pouquinho também, como é o caso lá em Minas Gerais, a Elizabeth trabalha com a Maria da Glória, né, que protagonizou uma situação junto à justiça, né, ela foi condenada porque escreveu um artigo criticando a atuação da justiça local e uma espécie de conivência da justiça com a situação caótica nas cadeias locais, né? E por causa disso ela foi condenada, inclusive, à prisão, e ela conseguiu reverter essa pena a pagamento em dinheiro de algum tipo. Não foi assim? Ela recorreu da pena, está ainda no TJ, né, para ser verificado. Esse caso foi debatido no país inteiro, né? Foi levado até a OEA, né? Saiu no Jornal Nacional, várias outras, a mídia, várias revistas fizeram editoriais a respeito, porque fere a lei de imprensa. O que ela fez uma carta dos presos, né, que foi dirigida ao Jornal Recomeço, que o Jornal Recomeço existe quase há 8 anos. Que é esse jornalzinho aqui, que é um dos jornais que vocês fazem. Tem um site, né, na internet, né, www.jornalrecomeco.com.br, vocês podem acessar e podem... É feito por eles? É feito pelos presos, entendeu? Eles fazem esse jornal, esse jornal existe quase 8 anos, e na época, em 2005, a delegada deixou os presos em regime de RDD, né, regime diferenciado. Sem visita. Sem visita e sem banho de sol durante quase 9 meses. E aí os presos reclamavam. Porque como, né? Você pode ser privado de um banho de sol. Então essas arbitrariedades acontecem todos os dias na cadeia. E é gritante, sabe? As arbitrariedades. Aí eles rasgam a lei de execução penal. Eles rasgam o tempo todo. E ela denunciou há poucos dias deixaram os presos de Cataguás 30 dias sem banho de sol e sem visita por conta que eles estavam reclamando da comida. A comida é indecente, a comida é terrível, a questão da comida. Já começa lá do Estado, né, onde o governador faz a licitação. Que licitação é essa que ele faz, onde a pessoa, a cantina lá tem que fazer a marmitex por R$1,50? Que comida que você vai servir alguém por um valor deste? Então aí eles foram reclamar da comida, foram punidos. Olha, é uma coisa assim, como você quer que se recupere alguém? E a gente está lá por conta dessa teimosia cidadã, né? E acaba também a gente sendo punida, porque eu fui proibida de entrar na cadeia de Leopoldina, entendeu? Foi assim, horrível. Para mim é como se tivesse tirado meu chão. Foi assim, e a Glória foi punida na caneta de um juiz, né? Da mão pesada de um juiz. Sem contar que no estado dela, a CPI, apesar de encontrar os absurdos que eu já falei aqui no início do programa, não saiu uma linha na imprensa do estado. Isso é uma coisa, é quando alguém tem coragem de colocar na imprensa ainda só... Em algumas regiões do país, a CPI teve dificuldade de realizar seus trabalhos. Exato, né? Não encontrou portas abertas pelos governos locais, não é isso? A maioria. Agora, no estado de Minas, acho que foi o estado que eu mais fiquei estarrecida com um grau de bloqueio à liberdade de imprensa. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, muito grande. Um negócio absurdo. O que o governo do estado faz no sentido de não permitir que saia nada que critique a ação do governo do estado. Qual é o problema? Nós temos aqui no governo federal
O presidente da República, o que ele apanha da imprensa, eu acho que defender a liberdade de imprensa nesse país é fundamental para a gente fazer avançar não só a democracia, mas principalmente a defesa dos direitos das pessoas no nosso país. Estamos chegando no finalzinho, vocês estão livres aí para fazer as considerações que vocês quiserem. Eu entendo que a política penitenciária ela deve ser feita o mais urgentemente possível, porque o Brasil não tolera mais, a população brasileira não tolera mais a quantidade de crimes cometidos no país inteiro. E não há mais lugar de colocar preso nesse país. Política penitenciária, deputada, está nas nossas mãos aqui. Exato. Eu acho que tem nosso papel, acho que o Legislativo está cumprindo seu papel, a CPI está fazendo um trabalho belíssimo. Vamos apresentar várias propostas de alteração legislativa, de avanço na legislação brasileira em relação a essa questão. Estamos trabalhando essa proposta desse projeto modelo através das nossas mulheres encarceradas. Eu gostaria que a sociedade, que as autoridades abraçassem essa ideia, essa proposta e fazer com que ações como essa que a PAC em Minas faz, onde envolve a comunidade voluntária e na busca de soluções, onde sociedade civil somada com o poder público busca alternativas para essa situação no nosso país. Elizabeth. A gente é voluntário, você vê, a gente desenvolveu esse trabalho Código de Artes também, que a gente desenvolve, vende os trabalhos dos presos nas feirinhas ao sábado. A gente tem um projeto com os menores que ficam na prisão, coisa horrorosa nesse país, mas existem, só em Minas Gerais, né, mais de 400 presos, né, segundo um jornal lá que saiu isso daí, adolescentes, né, das cadeias, né, de Minas. Então, assim, a gente desenvolve também esse projeto de tentar ressocializar os menores também dentro da cadeia de Cataguases, fora o projeto de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. E é quando algum juiz ou alguém pune a gente, que é da comunidade, que faz esse trabalho voluntário, como puniu a Glória, Jornal Recomeço, que é um canal de voz, que nem sempre o juiz dá conta de ir na cadeia todos os meses, apesar de ser obrigação dele, pela LEP e pelo Conselho Nacional de Justiça, que agora fez uma resolução que ele é obrigado a fazer um relatório mensal, mas eles não dão conta disso. E aí o Jornal Recomeço serve como um canal para que os presos se comuniquem com o juiz, comuniquem com as namoradas, comuniquem com a família, né? E é muito importante esse apoio. Boa sorte, né? De todos. Muito bom trabalho, muito bem, muito parabéns pelo seu trabalho lá. Boa sorte. Muito obrigada, deputada, muito obrigada, Edilceia, também pela participação aqui no programa. Um prazer. Obrigada. Valeu. Bom, se você quiser ajudar a gente a fazer o próximo programa, mande a sua sugestão para o nosso e-mail, mulheresnoparlamento@câmara.gov.br, ou então ligue para o nosso telefone 0800 619 619. Você não paga nada pela ligação. Obrigada, até o próximo programa.